Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos hoje com mais uma constelação. Então, hoje vocês estão vendo, né? Estão vendo os bonequinhos, algumas questões para trabalhar. E a, o tema de hoje, né? Será obesidade. Então, nós vamos constelar esse tema, ok? Eu vou colocar aqui. Espero que dê para ver direitinho. Vou deixar aqui no, né? Deixa eu ver se dá para levantar, né? Para ter uma visão melhor. Aqui. Certo, gente? Então, vamos constelar esse tema, né? Então, uma cliente solicitou para trabalhar este tema, tá ok? Então, gente, quando a gente assiste uma constelação, automaticamente nós somos constelados, né? Então, porque todos nós somos seres humanos, somos ligados a outras pessoas, né? E temos questões parecidas uns com os outros, né? Questões inconscientes, movimentos inconscientes, certo? Então, vamos colocar o tema da pessoa em questão, né? Que é a obesidade, né? Então, é uma questão. Né? Então, quando a gente coloca, eu sinto já um arrepio, eu sinto uma tensão. A palavra seria essa. Sinto uma tensão. Uma tensão. Não é uma coisa muito forte, mas é uma tensão, certo? E a constelação a gente sabe que é algo silencioso, calmo. Tá ok, gente? Então tá aí a questão já parou. E agora eu vou colocar a cliente para ver como ela fica diante dessa questão, certo? Então ela tá vindo. Ela olha. Ela tá aqui. Ela olha para a questão. Se aproxima. Olha para outra coisa, gente. Ela tá se aproximando, mas ela tá olhando para. Olha, ela tá se virando. Né? Ela tá aqui. Ela vai se conectando, mas ela olha assim, mas olha para outro canto também. Né? Vamos ver como é que continua. Gente, não tem ventilador aqui, não tem corrente de ar entrando, certo? É o campo mesmo. Ó, conectou-se à obesidade. Conectou-se. E agora a cliente vai dizer: eu vejo você. Eu vejo que você é um sinal de algo muito profundo. E ela olha para fora do sistema, né? Se conecta, mas está fora. Tem outra coisa por trás disso. Por trás da obesidade tem outra questão. Eu vejo você, obesidade. Através de você, eu vou ver o que está por trás de tudo isso. E tá me vindo
que precisa entrar a criança dessa pessoa, dessa cliente. Certo? A criança não olha para cá, olha para fora. Vamos ver aqui, tá mexendo. Devagarzinho ela vai olhando. Vamos ver. A constelada, né, no caso, ela não olha para a criança. Agora, a criança olha para a questão, mas sai. E tá me vindo que é importante chegar aos pais, o pai e a mãe, para dar força a esse sistema. Então, vamos colocar o pai e a mãe dessa pessoa. Vocês notaram que eu vou fazer assim a filmagem. No momento em que entrou o pai e a mãe dessa menina, a criança veio se conectar com a adulta. Vou ver se por aqui fica legal. Ela não olha para a criança. Ela não olha para a criança. A adulta não olha para a criança também não olha para a adulta. O pai olha para a criança e para a mãe. E a mãe olha para fora. Só o pai que olha para tudo isso. E essa cliente vai dizer: eu sinto muito, mamãe. Eu sinto muito, mamãe. Quando ela fala isso, a mãe se conecta com ela adulta. Eu sinto muito, mamãe. Eu tomo você. Então, a obesidade está conectada com a mãe. Você pode ver, né? As duas se conectam com a mãe, mas a mãe olha para fora do sistema. E a criança não olha para cá, para dentro. Então, seria interessante, já que ainda não me vem o que é que essa mãe olha? Que também é uma interrogação. O que essa mãe olha tanto? E vamos ver se a gente descobre ou se não é para descobrir. Às vezes as coisas têm que ser segredo, né? A mãe segue olhando, não teve muitas mudanças, muitos movimentos. Mas está me vindo bebês. Bebês que não vieram ao mundo, tá me vindo isso. Eu vou substituir essa interrogação por um bebê. E vamos ver se acontece alguma coisa. O bebê meio que tá vindo, né? Ele tá chegando. Então, há sim bebês que não nasceram nessa família. E eles se conectam com o pai.
não chega a se conectar, mas chega perto do pai e da mãe. E a constelada não olha para essas crianças. Isso é uma questão, pelo que eu estou percebendo aqui. Agora se conectou com a criança. Chega, fez uma forcinha, né? Não sei se vocês perceberam. Cara mamãe, eu sinto muito. Eu sinto muito por sua dor. Por sua dor não velada, não chorada. Talvez você nem saiba. Cara mamãe, eu sinto muito. Eu sinto muito por sua perda. Caro papai, eu sinto muito por sua perda. Sinto muito por esse luto silencioso que ninguém soube. Eu sinto muito. E pessoal, quando na constelação familiar é tudo muito fenomenológico, vamos dizer assim. Não é pra gente se planejar, não é pra gente ensaiar, não. Simplesmente o campo vai mostrando. O campo vai mostrando. E eu fui sentindo que tinha essa questão. Que tinha crianças que não chegaram a vir. E provavelmente essa constelada, por não querer ver, ela meio que se sente a questão do não merecimento, do amor. A questão do merecimento do amor. Pois meio que inconsciente, ela acha que porque essas crianças, né, tá me vindo mais de um. Tá vendo como ela tá conseguindo olhar? Devagarzinho ela vai virando, mas tá me parecendo que por ela não conseguir, por ela ter vingado, vamos dizer assim, por ela ter conseguido nascer, ela não se sente merecedora do amor. Ela não consegue olhar para tudo isso, né? Então é um amor cego. Então essa cliente vai olhar para essas crianças e vai dizer: eu vejo vocês. Eu vivo a minha vida honrando a vocês. Vocês fazem parte. Vocês fazem parte. Não foi culpa de ninguém. Apenas vocês não era o momento de estar aqui. E tá me vindo que é necessário vir o divino, o espiritual, sabe, o além, né? E o além vem, né? O superior, vamos dizer assim, uma grande alma vem, olha para tudo isso, fica circulando, olha para fora. E ele vem rápido e se conecta a essa obesidade. E vai. E olha para as crianças, o divino. O pai olha também para essas crianças. E se você for parar para pensar, a mãe não consegue olhar, porque é doloroso para ela. É muito doloroso para essa mãe olhar para tudo isso. Cara mamãe, eu sinto muito. Eu sinto muito pela sua dor. Por causa da sua dor, eu criei camadas de gordura em meu corpo para me proteger desta dor
que não é minha. É uma dor sua, porque só uma mãe sabe o quão doloroso é. Eu sinto a sua dor, mas de uma forma diferente, como irmã dessas crianças. Eu sinto muito e elas pertencem a este sistema. Eu estou querendo entender como curamos, vou colocar aqui a cura, né? Como chega a cura? Onde está o segredo da cura dessa constelação? E por enquanto a cura está lá parada. A mãe olha de longe, mas ela está parada. Como se a cura estivesse na mãe, no feminino. Para eu ter certeza, eu vou colocar o feminino ancestral. As outras mães que perderam, que abortaram. Antigamente a gente sabe que as crianças morriam muito fácil, né? E eu vou colocar esse feminino ancestral representando as ancestrais da constelada. Imediatamente a mãe da constelada se liga. Olha aqui o divino, né? Ela procura o divino e se liga a essa mãe e essas crianças, né? E ela olha para a cura. Tá me dando um formigamentozinho, sabe? Um formigamento. Eu tô angustiada porque essa constelada, ela tá atrás da mãe. A mãe tá atrás das ancestrais. Então, assim, tem um problema de hierarquia muito forte. Isso me incomodou bastante. Tanto que o divino mexeu com as ancestrais, né? E essas ancestrais, o divino conduz a ancestral para olhar para o sistema. Ela olha, o divino olha também. E olha para fora o divino agora. Olha para a mãe. A mamãe vai olhar para esse ancestral e vai dizer: eu vejo você. Eu estou conectada à sua dor. Eu sei o quanto dói. Sua dor agora é vista. Nós precisamos colocar ordem nesse sistema. Precisamos colocar ordem. Não está equilibrado esse sistema. E a cura tá lá sozinha. E agora ninguém olha para essa cura. Assim como tem um feminino, acho importante ter o masculino ancestral também. O masculino ancestral, ele se conecta com o feminino ancestral. Se conecta a essas crianças que não nasceram e olha para a cura. E se conecta com o divino. Será que o masculino vai auxiliar o feminino? Tá me
me vindo isso. Para ter ordem, para a gente ter ordem nessa situação. O masculino, ele olha para a cura, o ancestral. Tá tendo muito movimento do masculino. E o feminino olha para a obesidade. Cara, obesidade, essa questão é de gerações anteriores, não dessa geração. Vocês não precisam carregar este peso que não é de vocês. E agora o feminino olha para a cura. O feminino olha para a cura junto com o masculino, ancestral. Então vamos respirar. Tá me vindo que a gente tem que fazer um exercício de sentir a mãe tocando o nosso lado esquerdo e o nosso pai tocando o nosso lado direito. E atrás do nosso pai e da nossa mãe estão os pais deles, os nossos avós, trisavós, tetravós, pentavós, e assim por diante. E a gente sentir a força dessa ancestralidade. Inspira, expira. O masculino veio realmente como o masculino é, né? Veio mexer mesmo. A cliente ainda olha para a obesidade. Ela ainda olha para a obesidade e é perceptível que a criança interior não consegue olhar para ninguém. Nem para a mãe, nem para a adulta. Então, essa cliente adulta pode dizer: cara criança, cara eu, criança, eu sinto muito. Tá me vindo que aconteceu alguma coisa nessa infância. Acredito que até um abuso tá me vindo. Um abuso que essa criança sofreu. E eu vou colocá-lo em forma de um bonequinho da raiva. Acho que dá pra ver aqui, né? Eu vou colocar próximo da criança. Não tem espaço, mas eu vou. É como o pai não deixasse chegar. O pai não permite, gente. Olha só. Tá tendo uma briga aqui. Mas no momento em que a criança, o abuso chega, a criança se conecta com a obesidade. E quando pessoas sofrem abusos na infância, há uma tendência inconsciente a se enfeiar, a se... Não é que a pessoa gorda seja feia, por favor, gente. Por favor, não entendam mal. Mas inconscientemente é um movimento de que os outros não olhem para ela. São camadas para se proteger. E eu acho que eu tô percebendo que o abuso tá olhando para a adulta. E a adulta tá olhando para a obesidade. Ambas estão olhando para a obesidade agora. E o divino olha para tudo isso, para essa criança. E a adulta, gente, é muito... Eu acho que vai gerar controvérsias, mas eu vou explicar com muito amor para vocês. Nós não podemos
Nós não podemos mudar o nosso passado. Não temos esse poder. Mas esse abuso aconteceu, fez parte da vida dessa pessoa. E essa pessoa hoje criou camadas de obesidade, né? Até minha criança exterior veio aqui, né? Nada é por acaso. Né, Sofia? Nada é por acaso. Tanto que mexeu aqui, gente, foi com... Agora eu esqueci, porque tem um pai da menina aqui, a mãe, mexeu com a mãe, mexeu com a mãe. Isso, o pai não consegue olhar, gente. Deixa eu ver se dá pra ver. O pai não consegue olhar. E o abuso tá olhando agora. Ele fica nessa, da adulta e da obesidade, né? Ele fica nessa. Sim, voltando, né? Sobre a questão do abuso. Então, isso existiu na vida dessa pessoa. E hoje está sendo retratado através das camadas de gordura. Então, eu convido essa cliente a falar: eu sinto muito o abuso. Você existiu e você ainda existe, pois todo esse excesso de peso mostra isso. Que eu estou conectada a ele. Sinto muito que a minha criança tenha passado por isso. Eu sinto muito. E eu incluo você como uma passagem da minha vida. Eu não excluo mais você. Não quero perdoar, não quero olhar com amor, mas eu quero apenas olhar como que aconteceu. Apenas aconteceu. E a mãe se conecta com essa criança e com o feminino ancestral e olha para a obesidade. E o masculino ancestral vem em direção do divino. E é muito duro para o pai ver tudo isso e ele não consegue participar. Ele não consegue estar aqui. Tudo isso é muito doloroso para ele. E o feminino ancestral olha para a cura. Olham para a cura. Como fazer, me vem essa pergunta, que essa mulher deixe de olhar para sua obesidade e olhar para sua própria vida. Como? Vou colocar aqui a vida. E tá dando muita vontade de colocar a vida aqui. Vamos ver se aceita. Se elas conseguem olhar para a vida delas. A vida meio que quer ir para outro canto, né? Olha só, gente. Ela ainda não consegue olhar para a vida e a vida está conectada com esse abuso. E o pai não olha, gente. É muito forte o pai dela. Ele não tem condição de olhar. Interessante que as figuras masculinas elas estão de um lado e as femininas estão de outro. E a cliente não olha para a sua vida e nem a criança. Estão todas conectadas com essa obesidade. A mãe não olha para a obesidade, olha para outro lugar. Tá me dando a impressão que falta algo. Falta algo.
mas eu não sei o que. Eu vou colocar esse bonequinho representando assim a dúvida, mas me vem a palavra excluídos, os excluídos dessa família. Quem foi excluído? Excluído é quem foi abortado, assassinado, ou por um motivo ou outro. Tinha muitas mulheres também que antigamente engravidavam e elas eram literalmente excluídas da família, né? Então eu vou colocar para a gente ver como é que a gente, olha aqui, se conecta com o feminino ancestral. E a mãe se conecta com o feminino ancestral. Vamos ver o movimento. Toca no masculino ancestral e olha para a cura. Então, a sensação que me dá é isso aí. Esses excluídos, que a gente não sabe quem são. E eles olham para o masculino ancestral. E eu convido a cliente para dizer: eu vejo vocês. Vocês têm lugar no meu sistema. Por muito tempo vocês foram escondidos, abafados. Mas vocês têm um lugar. E vocês podem ver que esses lugares, esses excluídos, eles estão bem. Eles estão assim, bem. É como se eles quisessem entrar no sistema. Vamos ver se dá um movimento. Vou ver o que é que eu faço aqui, gente. Juro a vocês, eu tô querendo, sabe, dar uma bagunçada. Isso não é comum. Foi muito. Eu comecei a mexer, né? Aleatoriamente. Gente, eu senti uma dor na minha barriga. Muito forte e dei pausa para poder gemer. Uma dor muito forte eu senti, sabe? E meio que a cliente se conectou com a vida dela, mas ainda está conectada com a obesidade. E esses excluídos estão se conectando com a criança da cliente. E eles olham para esse abuso. Então, houveram abusos lá atrás. A cliente vai dizer: eu sinto muito. Foi há muito, muito tempo atrás. Eu não estava aqui. Vocês são grandes, eu sou pequena. Eu sou muito pequena para lidar com tudo isso. Eu entrego a vocês o que é de vocês. E me desamaranho dessa história, porque essa história não me pertence. Essa história é de vocês e eu respeito. Eu a respeito. O abuso, ele não se conecta mais. Ele está olhando para fora e os excluídos meio que estão se mexendo um pouco. É como se ele quisesse chegar no abuso, né? A mãe se une ao divino, como se ela quisesse força para conseguir fazer todos esses movimentos. Por isso que eu coloquei o divino, né? Para essa constelação ter força.
E ela consegue se conectar com esses excluídos, a mãe da cliente. Ela se conecta. Então, vocês viram que ela primeiro precisou do auxílio do divino para poder olhar para isso tudo. Ela ainda não olha, mas ela se conecta. E os excluídos se conectam com o abuso. A cliente e a criança seguem olhando para a obesidade e meio que a mãe puxa esses excluídos. Ela está indo em direção ao divino. Eu sinto que ninguém está olhando para a cura ainda. A cura dessa história, desse sistema. A cura, eu vou fazer algo que eu nunca vi outro constelador fazendo, mas meu coração tá mandando dizer. A cura diz: eu sinto muito vocês não quererem olhar para mim. Talvez vocês sintam como se fossem desequilibrar todo o sistema. Se todo mundo se curasse. Olha, houve um movimentozinho aqui, né? Vocês têm ganhos secundários. Por isso vocês não olham para mim. Eu sinto muito. E de fato, pessoal, esses excluídos, eles ou foram filhos de abuso, ou eles foram mulheres que sofreram abuso. E essa mãe está conectada com esses excluídos, né? Gente, o pai não tem força para ver tudo isso. Mas se conecta também com esses excluídos. Eu sinto muito, papai. Eu compreendo que você não tem força para olhar para tudo isso. Eu acho que esse pai está precisando de pai e de mãe, né? Os avós da cliente, né? Os avós paternos. Vou colocar esses avós para ele ter força. E eu tô sentindo que eu tenho que botar aqui no finalzinho. Isso aqui é a mãe do pai da cliente, então a avó, né? A avó paterna. E o avô. Para dar uma força para esse pai. Ele olha para o pai, né? O abuso ainda olha para a cliente. Mas a cliente, gente, ela tá ensaiando a olhar para a vida depois que os avós entraram. Né? E acredito que era uma boa também colocar os pais da mãe dela, né? Que nós temos os ancestrais, mas eu vou colocar aqui a avó materna e o avô paterno. A avó paterna olha, a avó materna, perdão, olha para a cura e o pai, o avô materno chega perto dessa cura, se toca e olha para a cura. Ele olha para a cura.
Todas as pessoas estão aqui. A cliente, falta só alguma coisa para ela olhar para a vida dela. Pois ela agora não está olhando mais para a obesidade. Falta só uma pequena coisa. Tô aqui admirando e tentando sentir. Sentir o campo. A avó olha muito, a avó materna dela olha muito para a cura. A avó olha para a cura. Ela fica aliada aqui ao ancestral feminino. A mãe olha para as crianças. O ancestral masculino se conecta com o divino. Me dá uma sensação, não é. É como se a gente poderia terminar aqui, mas ainda falta um pouco para ela olhar para a vida dela. Será que uma nova história iria ajudar? Eu vou ver se eu consigo colocar essa nova história aqui. Uma nova história. Quando eu coloco uma nova história, ela olha para o abuso. A tigela tá pequena já, para o tanto de gente que já tem aqui, né? Então você vai olhar para essa história e vai dizer: não é culpa sua o que aconteceu no meu passado. Não é culpa sua. A avó materna se mexeu aqui. Não é culpa sua. Ela olha. Ela olha, gente. Ela olha para esse. Ela se conecta com a vida. Também se conecta com o abuso, mas ela olha agora para a nova história. Eu queria ver. Eu vou retirar esse abuso. Eu queria ver se ele se conecta com a cura. Não. Não se conecta. Ele olha para fora. Feminino ancestral olha. Feminino ancestral olha para essa cura. Ou, para essa cura não, perdão. Para esses abusos. E a cliente diz: eu sinto muito. Eu sinto muito, caras ancestrais, pelo que aconteceu com vocês. E eu tomo a vida. Eu tomo a vida.
ela olha para tudo isto. Em resumo, como está? Nós temos aqui os avós paternos olhando para o filho. Essa questão é dele. E essa avó paterna linkada com os excluídos, que está linkado com a avó da paciente, a avó da cliente, que se linka agora com a avó materna. A avó, ela sempre toca na cura. A criança não está olhando mais para a obesidade, mas está olhando para os excluídos. E a cliente, ela fica meio que olhando para essa nova história dela. Tá me dando uma sensação de harmonia. Porque tá todo mundo aqui que era para estar. Não tem ninguém olhando para a obesidade agora. Os excluídos foram incluídos. Sabe? A gente percebe que a cura tá linkada com o feminino dessa cliente. Ela tem que trabalhar esse feminino dela. E aí ela vai trabalhar das formas que tem com outras terapias também, resgatando esse feminino, né? Dá para perceber que essa cura tá no feminino. Né? Então, gente, nós vamos encerrando. Eu tô sentindo realmente uma paz, né? Teve aquela hora que eu senti a dor. Foi muito real. Eu senti uma dor. Foi quando eu mexi, né? Então, quando a gente mexe muito com o nosso sistema, né? Com o sistema de alguém, a gente que tá facilitando, a gente capta, né? Capta tudo que acontece, né? Então, gratidão pela oportunidade. Eita, aí tem uns mexidinhos aqui. Mas por enquanto é isso, gente. Né? A constelação ela vai continuando conforme a vida vai passando. Né? Agora tá mais harmonioso. Essa menina, essa cliente, ela tá ligada. Ela tá ligada na criança dela, né? Então ela vai proteger essa criança como adulta. E ela tá linkada na vida dela, né? Tá bom? Então, o que é que recomenda, né? Dar uns 15 dias, mais ou menos, né? Quando a gente atende uma pessoa, né? Fazer novamente, deixar isso acontecer, né? A gente chegou, incluiu as pessoas e, em outro momento, retornar para ver como é que o sistema reagiu à constelação, com todas essas inclusões. Tá bom, gente? Então foi um assunto bem árduo. A gente viu onde estava o segredo da obesidade dessa cliente. E gratidão. Deixe seu like, tá bom? Beijo e tudo de bom.